Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, no capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura deste capítulo. Jonas, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos mares, desci até a terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra. Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra que nós acabamos de ler, a leitura sagrada do profeta Jonas, no capítulo 2. A oração que o homem faz em um momento mais angustiante de sua vida. Uma oração de alguém que se encontrava no fundo do poço. Mas neste momento, Deus, a tua palavra vai ser pregada, e o que nós precisamos é de entendê-la, ouvir a tua voz. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Comecei a pregar no livro de Jonas a semana passada, no domingo passado. São 4 capítulos apenas. Preguei no capítulo 1, e é um livro muito importante. Eu disse a semana passada que o livro de Jonas é muito conhecido pela vida do profeta, mas o conhecimento maior e a ênfase maior está no Deus do profeta, na misericórdia de Deus na vida daquele homem. Esse livro de Jonas, esses 4 capítulos, é muito importante para as nossas vidas e deve ser aplicado, claro. No capítulo 1, o capítulo que eu preguei a semana passada, fala do chamado do profeta, quando Deus chama ele para pregar numa cidade grande, a uma distância de 800 quilômetros de onde Jonas estava, para a cidade de Nínive. E ele, de uma forma rebelde e teimosa, ele vai para outra cidade totalmente diferente. Se você pegar a geografia, você vai ver que são 2 cidades totalmente diferentes uma da outra. E ele desobedece a Deus e vai pregar, e ele não vai pregar, e ele vai embora para Tarsis. E quando chega, ele compra o seu bilhete, compra a sua passagem, embarca com aqueles que estavam ali para Tarsis,
e vai embora. E o texto sagrado diz que em determinado momento daquela viagem, tudo começa a acontecer de forma diferente daquela que Jonas pensava. Entenda só essa história. Ele não orou pedindo nenhuma direção a Deus, nem pelo menos questionando Deus para onde queria ir. E o texto diz que ele vai embora, mas quando chega lá no mar, Deus manda uma grande tempestade. Nós vamos ver nesses capítulos que Jonas, principalmente no quarto capítulo, que Jonas não tinha nenhum interesse de que aquele povo fosse salvo, de que os ninivitas recebessem o perdão de Deus. É porque eles achavam, que como os judeus também se davam tão bem com os gentios, eles achavam que eles não eram merecedores do perdão de Deus. Havia até certo ponto um orgulho muito grande no coração de Jonas. É aquele orgulho, às vezes, que há no nosso coração, de achar que só nós somos merecedores do perdão de Deus. Não, fulano, ele é muito... ele tem uma vida muito depravada. Cicrano, talvez a gente comece a colocar alguns obstáculos na vida de algumas pessoas que precisam de perdão de Deus. E ele achava que não, que essas pessoas não precisavam do perdão de Deus. E ele pega aquele caminho errado, Deus manda aquela tempestade e Jonas está lá naquele navio. E algo começa a acontecer, os marinheiros ficam ali lá de um lado para o outro, aperreados, querendo resolver o problema para que aquela tempestade fosse embora. E quando procura Jonas, ele está dormindo lá no porão, ele desce lá no porão, esconde-se lá embaixo. E os marinheiros agora começam a acordar ele, despertar aquele culpado daquela situação e diz: Jonas, o que é que você está fazendo aí? E ali ele é confrontado, ele vai para uma audiência, ele agora vai dizer qual foi o seu pecado, o que ele fizera, conta toda a história. E o texto diz que para resolver aquele problema, aqueles homens precisaram fazer algo que eles não queriam: pegar Jonas e jogar dentro do mar, dentro da água. E eles tentaram não fazer isso, mas a Bíblia diz que por causa daquele rebelde, todos sofreram naquele navio. Todos estavam sofrendo. E como é que se resolveria aquela questão? E Jonas foi o instrumento de Deus, disse: rapaz, só vai resolver se vocês me colocarem aí dentro. Eles ainda tentaram amenizar, colocar as coisas por ali, vamos dar uma rimada, jogar a bagagem fora, mas não adiantou nada, porque o problema não estava resolvido. Deus queria tratar com Jonas. E o texto diz que Jonas ele cai na água. E há uma ideia que eu vou falar hoje à noite nesse capítulo 2. A ideia que ele cai na água é que ele teve um tempo suficiente para pensar. Ele descendo nas águas, certamente ele nada um pouco, ele tenta ainda não se afogar, mas a ideia é que Jonas teve um tempo para pensar no que ele estava fazendo. A ideia, mais ou menos, que alguns teólogos dizem, é que ele vai descendo nas águas, ele vai nadando, ele vai perdendo as forças, e quando ele já começa a sucumbir, aí Deus manda aquele peixe e traga ele. Mas é mais ou menos aí que eu queria falar com vocês, essa oração que ele fez no ventre do peixe. No capítulo 1, Jonas recebe a revelação de Deus. No capítulo 2, Jonas não precisou de nenhuma revelação de Deus, porque a única coisa que ele precisava era confessar o seu pecado. No capítulo 1, você pode perceber que Deus fala com ele, que Deus conversa com ele e ele desobedece, ou pelo menos ele nem fala. No capítulo 2, diferentemente do capítulo 1, Jonas é quem vai falar o tempo todo e Deus vai ficar calado, somente ouvindo a oração daquele homem. Veja como é diferente. Deus deu a oportunidade de conversar com ele, Deus mandou ele ir, mas ele não conversa. E agora, nesse capítulo 2, Deus fica calado, e agora quem vai falar é Jonas. No capítulo 1, Deus fala e Jonas age
da sua vontade. No capítulo 2, Jonas fala e Deus age segundo a sua vontade, com o ato misericordioso de poupar a vida daquele homem. Como nós aprendemos com esse livro de Jonas? O capítulo 2, ele foi escrito em forma de poesia. Ele parece uma poesia. Ele é muito parecido com alguns salmos de livramento. Se você for olhar o Salmo 18, Salmo 20, Salmo 31, 34, 39 e o Salmo 66, por aí você vai ver que eram salmos de livramentos. O bom desse capítulo 2 é que Jonas aprendeu a lição do arrependimento. É isso aqui. Num momento muito angustiante, quando ele se encontrava no fundo do poço, foi que ele começou a aprender a lição do arrependimento. Nós vamos ver no capítulo 4, entenda só, que ele não quer que a cidade se arrependa. Melhor, ele não quer que Deus aceite o arrependimento daquelas pessoas. Às vezes nós temos que passar por algum lugar para aprender também a lidar com outra situação, com outras pessoas. Ele precisou experimentar o perdão. Foi exatamente onde ele falhou no capítulo 4, sem querer que aquele povo se convertesse. Às vezes queremos o perdão de Deus para nós, mas não queremos o perdão de Deus para outras pessoas. Não é assim? Fulano não é merecedor, fulano é muito mal, mas nós somos iguais, não somos melhores do que ninguém. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Meus irmãos, o mais importante nesse capítulo é que Deus ouve a oração de um homem que se encontrava no fundo do poço. Uma oração que fora feita de um coração muito angustiado, uma oração que fora feita de alguém que se encontrava realmente num abismo, numa situação deplorável e sem saída. Algumas orações que nós fazemos, nós temos a oportunidade, talvez, de expressar em lugares maravilhosos, mas outras vezes nós expressamos as nossas orações em lugares tenebrosos. Há orações que nascem na afeição, como alguém disse, e há outras orações que nascem na aflição. Sempre precisamos pensar se a nossa oração ela nasceu na afeição ou ela nasceu na aflição, no momento de tribulação. Ele teve toda a oportunidade de orar, de conversar com Deus, mas ele rejeitou, ele negou ali toda aquela oportunidade de orar. Esse capítulo 2, nós vamos dividir aqui em 4 partes, não é? Do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos entender que primeiro é um pedido, a oração pedindo libertação. Segundo, é o tempo de reflexão que Jonas tem para apresentar a Deus a sua vida. Terceiro, é a descrição da sua crise. Ele começa a enumerar o que estava acontecendo. E quarto, é o reconhecimento da sua libertação. No primeiro ele diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. Você veja que a expressão aqui é de alguém que estava muito angustiado, alguém que estava muito triste pela situação que estava vivendo. Nós só sabemos que é uma situação angustiante e apertada quando nós nos encontramos exatamente, talvez no fundo do poço, quando nós estamos perto da morte, quando a morte bate, quando a adversidade bate na nossa porta, nós ficamos angustiados. Jonas tinha essa mesma sensação, que estava morrendo, que estava indo embora. Meus irmãos, Jonas, ele é colocado no ventre do peixe. Alguns acham que o peixe foi um castigo para Jonas, mas não, foi um instrumento de salvação na vida daquele homem. O peixe não chega ali como alguém que vai castigar, mas alguém que vai socorrer.
considerando que ele fugia de Deus e que Deus estava sendo misericordioso. Todo esse livro vai falar da graça, da bondade, da misericórdia de Deus sobre a vida do homem teimoso, do homem rebelde. Você pode até dizer assim, mas Jonas, no capítulo 1, ele usa o seu livre-arbítrio. Mas aqui vamos encontrar que esse livre-arbítrio aí, Deus não respeita e diz assim, vai ser do jeito que eu quero. Coloque na sua cabeça, aí onde você está, vai ser do jeito que Deus quer. Nunca do jeito que nós queremos, que nós planejamos, ou até mesmo da maneira que nós tenhamos colocado como algo primordial em nossas vidas. É do jeito que Deus quer. Isso não faz o homem uma marionete, mas faz o homem algo que é obediente a Deus. E o que acontece é que o peixe foi a prisão, a câmara da morte, alguém disse que foi um hospital temporário para a alma deste homem. Infelizmente, há meio de salvação de Deus que foge do nosso entendimento. Nós vamos aprender com a desobediência, nós vamos aprender agora com a oração dele e que tipo de oração esse homem fez. Queridos, 3 lições nesse versículo aqui para a gente meditar agora. A primeira é, aonde ele foi orar? Ele foi orar aonde ele não planejou. Ele foi orar aonde ele nunca pensou. Porque quem foge, quem vai embora, acha que está tudo muito normal. E ele, no capítulo 1, ele não viu nenhuma anormalidade, ele não viu nada de agravante. Mas aqui nós vamos entender que ele vai agora mostrar o local de oração que ele estava. Quantas oportunidades Deus deu ao próprio Jonas de orar em uma situação diferente. Quantas oportunidades nós recebemos de Deus de orar em tempos bons, em tempos maravilhosos. E às vezes nós estamos desperdiçando e vamos talvez orar em um lugar que nunca queremos, que nunca planejamos. Outro, a motivação da oração. O que ele não teve no capítulo 1, ele teve no capítulo 2. Ele agora estava motivado a orar. Parece que Jonas é o mesmo homem de hoje. Nós precisamos de algum puxavante de orelha para aplicarmos as nossas vidas à oração. Precisamos talvez que de Deus puxe aqui a nossa orelhinha para dizer, vocês estão indo muito longe, estão esquecendo de mim, e agora eu vou dar um motivo para vocês se colocarem na brecha de oração. E esse foi um dos motivos. E o terceiro, a terceira lição desse versículo aqui é a seriedade da situação. Raquel, esse homem não foi tão leal no capítulo 1. Como ele não levou a sério o que Deus estava falando. E aqui Salomão agora leva a sério porque ele estava descendo agora para morrer definitivamente. Aí, meu amigo, aqui ele leva a coisa de uma forma diferente. Parece que precisamos de um aperto para levar a sério o que Deus tem falado ao nosso coração. Deus fala, e parece que nós estamos meio perdidos, nós estamos sem querer ouvir a Deus. Mas se ele tivesse a mesma seriedade na oração, com a sua vocação, a situação tinha sido totalmente diferente. Ele tinha levado a sério o que Deus estava falando, ele não tinha passado por essa angústia. Precisamos sim levar a sério o que Deus tem falado ao nosso coração, o compromisso que nós temos, a responsabilidade, os dons que foram distribuídos para cada um de nós, a maneira como nós administramos a nossa vida, a maneira como nós estamos lidando com os nossos filhos, com os nossos familiares, com aquilo que recebemos de Deus. Isso é muito importante a gente pensar. E ele diz aqui, nesse versículo ele fala que do ventre do abismo eu gritei. Essa expressão abismo aqui, ela tem dois significados. Ela no hebraico é o Seol.
pode significar no lugar dos mortos, ou como alguém pode interpretar como inferno. Então ele estava realmente entrando agora na antessala da morte, as portas estavam se fechando e ele ali precisava de um socorro. Se alguém considerar que a palavra dá o entendimento de inferno, vocês podem entender, imaginar como é uma vida longe de Deus, uma vida em desobediência a Deus, tudo vira um inferno. E nesse versículo 1, no versículo 3, olhe para o versículo 3, fique com a sua Bíblia aberta. Agora Jonas vai começar um momento de reflexão, parar para pensar, isso é justo. Agora olhe para aqui, precisamos pelo menos parar para pensar num tempo mais oportuno, nos momentos mais talvez tranquilos da vida. E aqui Jonas ele vai fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre a sua crise, sobre tudo que ele estava passando. E ele começa a descrever, falar e dizer: pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Olha aqui, a primeira coisa que ele entende aqui, que ele não entendeu anteriormente, é que Deus ele é soberano, foi Deus quem fez. Ele aqui não culpa os marinheiros me jogaram lá embaixo, eles foram truculentos comigo, uma forma cruel. Não, ele agora entendeu, como nós devemos entender, que Deus é soberano sobre tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Roberto, Deus é soberano, escute isso, ele é soberano sobre toda a situação que está acontecendo. E Jonas, quando olha para aquele momento, ele diz: olha, pois me lançaste, foi o Senhor, não foi ninguém que me colocou nesse mar revolto da vida. Ele entende agora que esse Deus, ele é soberano. Ele aqui não vai culpar ninguém. E é muito bom nós pensarmos, escute aqui, no momento que nós estivermos diante de Deus, colocando as nossas lutas, as nossas dúvidas, é bom parar, gente, para pensar que se culpar os outros vai ser bem pior. Precisamos entender, a culpa foi minha. Mesmo que você entenda que foi talvez massacrado por alguém, maltratado por alguém, como José do Egito foi vendido, a culpa não foi dele, mas tudo estava dentro do ato soberano de Deus, e é Deus que faz como Ele quer, e nós não entendemos e temos somente que obedecer a sua palavra. Então eu fui lançado diante, no versículo 4, então disse eu, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. A ideia aqui, na expressão, na leitura da NVI, é que ele diz assim: eu fui expulso da presença de Deus. A palavra expulso no hebraico traz a ideia de uma mulher que foi repudiada pelo marido e expulsa de casa. Jonas disse: eu estou feito dessa mulher que foi traída e ainda foi expulsa de casa. E ele se sente agora totalmente fora da presença de Deus. Gente, não há nada mais angustiante do que se sentir longe de Deus. Expulso, ele diz aqui: fui lançado, fui expulso da presença de Deus. Queridos, como é difícil nós entendermos tudo isso que tem acontecido. E ele começa agora, a fazer uma reflexão. Eu estou expulso da presença de Deus. E ele começa agora a ver algo que nós precisaríamos ver também em nossas vidas. Quando ele diz expulso, ele ainda faz uma pergunta com a esperança de voltar aos tempos de antes. Ele diz: tornarei porventura a ver o teu santo templo. Parece as palavras do salmista, no Salmo 84, que eu li no início. Parece as palavras do salmista, no Salmo 126, eu acho que é isso aí.
Então, de alguém que está com saudade, Salmo 122, me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Salmo 42, quando ele diz, a minha alma está angustiada, eu estou longe da presença de Deus. E aqui ele começa a sentir falta daqueles momentos. Deus permitiu que ele passasse por tudo isso para que ele sentisse falta da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, da vida dele de oração. E ele diz, tornarei porventura, a pergunta, a ver o teu santo templo. Senhor, será que tu vais me dar a oportunidade de voltar ao que era antes? É bom pensar, papai. É bom pensar em tudo isso que Jonas tem falado aqui nesse texto, de que ele tinha saudade. Geralmente, e tem um ditado que diz que nós só valorizamos quando perdemos. Quando nós perdemos, valorizamos. Mas isso é sério demais. Isso é muito sério. E Jonas, ele estava ali já sendo expulso, jogado embora, ali o mar se abrindo para receber, as portas da morte se abrindo para que ele fosse embora. E ele disse, Senhor, será que eu vou ter a oportunidade de voltar ao teu santo templo? Será que o Senhor vai me dar de volta essa alegria? Tornarei porventura. E agora ele está desejando o que ele não desejou no capítulo 1. Agora ele está angustiado porque quer aquilo que ele desprezara no capítulo 1. Ele diz, não, eu quero voltar, eu quero ter esse momento de comunhão com os meus irmãos. Versículo 5 diz assim, as águas me secaram até a alma. Ninguém fala isso por brincadeira, é porque a situação estava muito difícil. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas se sentiu encurralado. Perceba que depois de 3 tentativas de fuga, ele chega no canto final da sua fuga diante de Deus. Na primeira tentativa, ele foge para Tarsis. Na segunda tentativa, ele se esconde no porão. Na terceira tentativa, ele achou que podia ser resolvido jogando ele para o mar revolto. E aqui nós entendemos como a oração desse homem ela foi extremamente angustiante. Davi, escrevendo no Salmo 139, ele diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? André, para onde eu vou fugir? Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá tu estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão. E se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas são para ti a mesma coisa. Tanto faz faltar energia como está acesa aqui, para Deus não muda nada, Ele vê todas as coisas. No versículo 6, ele vai agora descrever essa angústia que ele estava passando. Ele diz, desci até os fundamentos. Ele começa a relatar que a situação foi tão angustiante que ele se sentiu como alguém que estava somente descendo e indo embora. Perceba que tudo isso foi resultado de uma fuga, resultado de uma desobediência da palavra de Deus. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Olha a expressão que ele usa aqui, cujos ferrolhos se abriram sobre mim, as portas estavam abertas, estava lá tudo me esperando para me receber.
fizeste subir da sepultura a minha vida. Em outras versões diz, afundei até chegar ao fundamento dos montes. Ele aqui começa a descrever aquela situação que ele estava vivendo. Ele diz, foi exatamente aonde eu cheguei. Eu desci até o fundo do poço. Aonde eu não encontrava mais nenhuma saída. Precisa chegar a este ponto, ou precisamos chegar a esse ponto de não encontrar mais uma saída por causa talvez de um coração duro, obstinado, uma mente cauterizada, uma revolta e outras coisas que possam acontecer. Desci, Jonas agora reconhece que chegou no seu limite. É aqui que ele começa a perceber que a vida não tinha sentido, que ele começa agora a entender que realmente Deus estava colocando ele para baixo, dizendo, ó, vamos ficar por aqui. A fuga do homem só leva para baixo. 4 descidas da vida de Jonas. Jonas desceu da sua cidade natal para Jó. Quando nós estamos fugindo, a vida é assim, somente uma descida. Tudo vai dando errado e nós não entendemos por que isso está acontecendo. É incrível. Jonas pega sai da sua cidade e desce para Jope, de Jope desce para o navio, do navio desce para o porão, do porão ele desce para o mar, e do mar ele teve que descer para dentro do ventre daquele peixe. Quantas descidas desnecessárias para aquele homem que simplesmente não queria fazer a vontade de Deus. Quando o indivíduo dá as costas para Deus, o Warren W. Wiersbe ele diz isso, quando o indivíduo dá as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo. Aí aqui ele começa, além da sua oração piedosa, até de forma humilde, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus. Nós não sabemos quanto tempo ele passou em oração. Quer dizer, a Bíblia diz que foram 3 dias lá, né? Quietinho lá, 3 dias lá. Como foi esse tempo dele lá, o que passou na cabeça dele. Mas aqui ele descreve um pouco sobre toda a sua angústia. Então ele diz, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus. Quando dentro de mim, aí desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Gente, olha que coisa. Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mas Madalena poderia ter se lembrado antes. Como nós estamos esquecidos. Como esse homem, eu começo a comparar esses capítulos muito tremendo para aqueles que têm, para todos nós que temos algo de Deus para as nossas vidas. Olha que ele diz, eu me lembrei do Senhor. Mas há momentos que nós vamos trazer à memória Deus em situações adversas, difíceis. Isso infelizmente acontece. E agora ele começa a dar uma volta para o seu passado, começa a fazer algumas lembranças. É muito comum, quando nós nos encontramos em uma situação bem adversa, talvez já no momento final, sem ter nenhuma saída, a mente começa a dar uma volta ao passado, começa a ver tudo o que aconteceu. E de repente pode até haver um momento de tristeza, pensar, meu Deus, como eu era, como eu vivia, né, a minha vida, e hoje parece que é tudo diferente. E ele diz, me lembrei do Senhor, fiz uma volta ao passado. O profeta Jeremias se viu numa situação muito complicada, com a destruição da cidade, os homens feridos, os jovens mortos à espada, os velhos pisados, e ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Amém? Quero lembrar de coisas boas. É bom pararmos e pensar, lembrar de coisas maravilhosas que possam nos fortalecer para o presente e também para o futuro. Essa é a atitude. E ele vai partindo para o final, quando ele começa a trazer ali tudo à memória, passando o que ele tinha passado, e ele diz no versículo 8: os que se entregam à idolatria vão, abandonam aqueles que lhe é misericordioso. Jonas admitiu que havia ídolos em sua vida, que roubavam as bênçãos de Deus. O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que tira de Deus a afeição e a obediência que pertence a Ele por direito. Precisamos ver as nossas prioridades, as nossas motivações, o que tem impedido, talvez até mesmo o fluir de Deus no nosso coração, o que tem impedido a nossa caminhada espiritual. Meus irmãos, talvez seja a hora de parar e dizer: Deus, eu preciso parar por aqui. Eu não quero mais andar, eu não quero mais dar nenhum passo, porque eu estou feito Jonas, descendo aos poucos, e os meus pensamentos, eles estão bem ativos, e eu estou aqui pensando o que eu vou fazer. Temos que trazer para a nossa memória e dizer: alguma coisa está errada na minha vida. Jonas disse: parece que alguma idolatria, eu não sei, eu só sei que Deus, Ele é misericordioso. Ele para, Ele pensa e Ele age. Precisamos pensar, melhor pensar, ou parar simultaneamente de pensar e tomar uma atitude. Senhor, eu estou descendo a ladeira. É muito normal, todos nós, escute aqui, todos nós temos um dia mau na vida, temos um momento difícil, temos angústias na alma, temos dificuldades. Silvana, tem momento que nós estamos lá embaixo, no mar revolto, na masmorra, nós estamos descendo, nós estamos desanimados. E aí precisamos parar um pouco e dizer assim: Deus, o que está acontecendo? O que foi que eu deixei de fazer? E para tentar voltar a ter o prazer que Jonas queria ter, quando ele disse: será que eu vou ver o teu santo templo? Será que eu vou voltar a ter as oportunidades que o Senhor me deu? Ele começa a pensar nessa situação e ele diz que alguma coisa estava atrás. É o reconhecimento. É muito difícil para nós reconhecer os nossos erros. Escute aqui agora, com argumentos frágeis. É muito difícil culpar as pessoas por aquilo que nós estamos passando. Se você for no texto bíblico, nem José do Egito culpou aqueles que o abandonaram, que o venderam, que o traíram. José disse: sabe o quê? Não foi vocês que me venderam para cá, foi Deus, foi a soberania de Deus que permitiu vocês, porque agora eu vou reinar sobre esta terra. Louvado seja Deus, que Ele é o Senhor da história, e Ele controla toda a situação. E Ele diz aqui que Ele reconhece o seu erro. No versículo 9 Ele vai dizer: mas com voz de agradecimento. Ele começa agora a sentir o alívio da angústia. Ele começa agora a respirar que a vida voltou para ele. Ele começa agora a entender que Deus havia estendido a sua mão de misericórdia. Laís, ele não fez mais nenhum questionamento. Ele aqui agora começa a expressar o coração agradecido a Deus. E ele diz, com a voz de agradecimento: eu te oferecerei sacrifícios, o que voltei pagarei,
ao Senhor pertence a salvação. Mas olha que coisa interessante, é que Jonas agora, ele começa a entender que Deus estendeu as mãos de misericórdia. É muito comum algumas pessoas, além de receber a mão misericordiosa de Deus, ainda questionar, ainda dizer por quê, ainda querer trazer algum argumento. Eu fiz isso por causa disso. Não adianta. Tem uma parte boa no versículo, no capítulo 1 de Jonas, é que ele foi sucinto no erro dele. Os marinheiros perguntaram: de onde você é? De que terra você é? Fizeram 4 perguntas, ele respondeu com 2: sou hebreu e temo ao Senhor. Acabou. Não tem que estar esticando a conversa quando as coisas estão dando errado. Nós dizemos: vamos parar por aqui. E aqui ele começa a fazer a expressão de agradecimento. Ele diz: agradeço, vou oferecer, vou voltar, vou pagar, porque a salvação, ou ao Senhor pertence a salvação. Pelo menos o tema desse capítulo é exatamente esse versículo, que é muito conhecido nos meios reformados. Ele diz: o que acontece? Que agora eu vou agradecer a Deus. Parece muito bem com a parábola do filho pródigo, quando ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Veja que ele toma uma atitude e vai direto a Deus. Não vai bater na porta, talvez, de alguém que ele achava que tinha ofendido a ele. Não, eu vou direto a Deus. Eu não tenho que estar questionando, nem chamando pessoas para que venham ter misericórdia de mim. A semelhança do filho pródigo, Jonas sabe que a terra distante de Deus é um lugar de angústia, de solidão esmagadora. Longe de Deus nós estamos angustiados. Longe de Deus nós estamos descendo até a morte. 4 atitudes de uma volta sincera. Queremos voltar para Deus, precisamos deixar os argumentos de lado. Jonas sentiu na pele o que é estar longe de Deus. Jonas sentiu na pele, sabe o que é? É o que está chegando lá embaixo e as portas se abrindo, e ele olhava para baixo e ele via descendo. Ele disse: esse é o meu último respirar. Agora ele faz algo que nós precisamos fazer se queremos ter uma vida de volta para Deus. Atitude que Deus se agrada. Qual a atitude dele? A voz de agradecimento. A primeira coisa que ele diz, mas com voz de agradecimento. Primeiro ato é o de agradecer. Não tem mais o que questionar, não tem mais o que conversar com Deus sobre outra coisa. A voz de agradecimento, lamentavelmente, tem gente que recebe o perdão de Deus e ainda fica reclamando, murmurando e talvez brigando com Deus. Primeira atitude dele é a voz de agradecimento. Sabe por quê? Nem você, nem eu, nenhum de nós somos merecedores das benesses de Deus. Sabe o que é que ele merecia? Descer mesmo e morrer afogado lá embaixo. Sabe o que é que nós merecemos? A mesma coisa. Mas eu agradeço, e você deve agradecer também. Deus, muito obrigado, porque estamos vivos, estamos aqui nesse momento de comunhão. Segundo, ele diz, a voz de agradecimento, e agora oferta e sacrifícios. Jonas também ofereceu o seu sacrifício. Quando a gente fala sacrifício, não é aquela ideia que você vai fazer penitência, não é aquela ideia que você tem que andar de joelho, não é aquela ideia, não! Paulo diz que a gente deve fazer o sacrifício lá em Romanos capítulo 12.
o sacrifício santo e agradável a Deus, que é o quê? O culto racional. Gente, é um sacrifício que nós fazemos, não esse sacrifício de troca. Eu vou para a igreja porque tenho que resolver isso, eu vou fazer isso. Não! Jonas disse: agora eu vou fazer esse sacrifício. O terceiro ato aqui, maravilhoso de Jonas, é que agora ele diz: agora eu vou pagar os votos. Amém? Vai pagar ou não vai? Acaba descendo lá para baixo, ele tem que pensar em pagamento. E agora eu vou pagar com esses votos. O que é que nós entendemos? Jonas, ele tinha quebrado o voto com Deus. O voto da obediência. Ele quebrou, ele foi desobediente. Precisamos ter muito cuidado com os votos que temos quebrados. Todos nós estudamos aqui na escola bíblica sobre os votos. Todos nós fizemos um voto. Você fez um voto um dia que se tornou membro dessa igreja ou de outra igreja. Fez um voto. Você fez um voto diante de um juiz, diante de um pastor, quando você foi casar. Todos nós fizemos um voto e esquecemos facilmente. E agora dizer: agora eu vou cumprir com os meus votos. A Bíblia diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Nós fizemos sim um voto com Deus. Não é esse voto trocadilho, esse voto que precisamos dar para receber. Não é o toma lá da cá. Mas nós precisamos cumprir com os nossos votos que nós fizemos a Deus diante dos homens. Amém? E ele disse: agora eu vou pagar os meus votos. E quarto, ele diz, ele reconhece. Agora, meus irmãos, ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor. Ele fez só Deus para me tirar dessa situação. Reconhecimento da salvação divina. Essa declaração é às vezes chamada da segunda declaração confessional de Jonas. Que a primeira ele diz: sou hebreu e temo ao Senhor. O termo salvação no Velho Testamento ele é muito amplo. Ele é muito amplo. Se você olhar os salmos, diz: o Senhor me salvou de uma luta, de uma tribulação. Ele é muito amplo. E aqui nós entendemos que Deus salvou ele da morte. Deus deu a ele a oportunidade de voltar a viver. Salvou ele da boca do peixe, de morrer, porque foi um grande milagre. E aqui ele diz assim: o Senhor foi quem me salvou. Amém? Reconheça que você é salvo, que você é alcançado por causa da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. Tudo agora começa a chegar no final, mas primeiro teve todo um processo para que ele voltasse a viver. E o texto vai concluir no versículo 10, eu queria que você lesse comigo, versículo 10. Depois que tudo acontece, meus irmãos, aí agora é a hora de Jonas respirar aliviado. Falou, pois o Senhor a quem? Ao peixe, e este o que? Vomitou a Jonas na terra. Mas olha que cena. Jonas agora, ele se sente aliviado. Evidentemente, não é? Ele foi salvo. De uma forma meio angustiante, porque o camarada todo vomitado pelo peixe, todo sujo. Ele precisava de ali, Carlinhos, agora tomar um banho, se lavar daquele vômito, daquelas vísceras, de tudo que tinha dentro daquele peixe. Mas ele ali estava o quê? Dizendo: Deus, obrigado. E depois que ele confessa a Deus, reconhece a Ele,
a Deus disse: Jonas, eu vou te dar outra oportunidade. E nós vamos estudar no capítulo 3 exatamente a segunda chance que ele recebe, onde muitos não tiveram, onde muitos morreram e não tiveram a segunda chance. E Jonas é jogado na terra, e ali ele agora, de forma de arrependimento, ele precisa fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Amém? O homem no fundo do poço e Deus salvando este homem. Quantos de nós nos encontramos nessa descida da vida angustiante? Meus irmãos, para concluir, precisamos de um milagre de Deus para não descermos à sepultura, para não descermos de uma forma trágica, desobedecendo a voz de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. É Deus que salvou ele, pegou ele, joga na terra, sujo de vômito, mas foi salvo. Não importa, o importante é que ele foi salvo. E agora, meu irmão, tu vai andar 800 quilômetros, não sei como, mas teve que voltar e fazer o que Deus tinha ordenado. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos pela Tua palavra lida, falada nesta noite ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a não argumentar, a reconhecer os nossos erros, a entender, Deus, a Tua vontade para as nossas vidas. Ó Pai, fala conosco todos os dias, mas que o nosso coração não seja rebelde, Pai. Em nome de Jesus. Amém.